qualidade, um eletrodo que parece que ele está molhado, parece que está úmido, tão ruim que ele é. Então comprem eletrodo, eu não posso falar a marca, mas gente, comprem de primeira linha. Só chegar num revendedor e falar qual que é o eletrodo de primeira linha que você tem, coisa boa aqui, eles já vão te falar. Qual é outro ponto que eu quero dizer para vocês? Ligação delas. Uma máquina transformadora, o ideal é você ligar no padrão da sua casa, puxar uma extensão do padrão, do disjuntor do padrão, que normalmente o mínimo é 30 amperes. Geralmente os padrões usam entre 30 e 40 amperes. Por quê? Porque essa é uma máquina que puxa. Se você nunca fez o teste, às vezes você pode ligar numa casa, numa tomada, na hora que você começa a soldar, cai a energia. Por quê? Porque o disjuntor de 10 amperes, o disjuntor de 15 amperes não suporta uma máquina dessa. Tem que ser no mínimo 20 amperes. 20 amperes você vai conseguir soldar, mas não muito. Na hora que você começar a puxar um cordão de solda, ele vai derrubar o disjuntor de 20 amperes também, que é um transformador de solda. Isso eu já fiz o teste, eu cansei de ir nos lugares, então quando eu tinha minha oficina eu levava minha extensão e ligava no padrão. Então se você tem um transformador de solda, ligue direto no padrão, para você não correr o risco de danificar alguma coisa na sua casa. Já a inversora de solda, lá vem outra vantagem. Por ela ser eletrônica, ela não puxa tanta energia. Numa tomada com um disjuntor de 10 amperes, você consegue soldar. Não é o indicado, não estou falando que o indicado é 10 amperes, pelo amor de Deus, não vai chegar um embaixo e falar assim, ah, mas você está falando bobeira, 10 amperes. Não, o ideal é 20 amperes mínimo, 20 amperes, ok? Não estou falando da tomada não, eu estou falando do disjuntor de 20 amperes. Aí você vai falar assim, tá, e qual tomada eu devo colocar numa máquina de solda? A tomada de 20 amperes, que é aquele pino mais grosso. Esse é o ideal, porque senão você vai acabar derretendo o seu pino. Porque se você põe um de 10 amperes, ele vai esquentar demais, porque o pino é fino. E aí ele vai acabar derretendo e pode dar um curto-circuito na sua rede, ok? Não esqueça dessas dicas que eu estou dando, tá, ok? Isso você não vai ver em curso de solda, ninguém vai te dar dica sobre eletricidade. Então eu estou te dando essa dica para você saber que você não deve ligar essas máquinas na rede elétrica de casa comum, muito menos numa tomada qualquer, ok? Se você precisar fazer uma solda de emergência, se você tiver uma inversora bacana, você vai lá, coloca, é uma solda rápida, não tem problema. Numa tomada uma tomada onde está ligado no circuito com disjuntor 10 amperes, você vai conseguir soldar, não muito, mas uns pontos de solda que você precisar dar, você consegue. O ideal então é 20 amperes. Bacana? Lembre-se disso. O cabo também não é bom aumentar. Tem gente que deixou perguntas para mim nos vídeos anteriores, eu esqueci o nome da pessoa que pediu para mim explicar sobre aumentar o cabo de solda. Se você pode aumentar? Pode. Lembrando que se você aumenta o cabo de solda, o que vai acontecer é que você vai alongar. Então essa máquina ela já é projetada para esse cabo. Então você vai pôr 90 amperes, o que vai acontecer? Você vai ter que aumentar entre 95, 100, 105, vai depender do tamanho do cabo que você colocar, você vai ter que aumentar a amperagem. Com isso, fazendo um gasto um pouco maior de energia elétrica. Esse é o maior problema de você aumentar cabo. E se você não colocar um cabo de qualidade, colocar um cabo mais fino, ele vai criar uma resistência e vai começar a aquecer. Você vai conseguir soldar, mas vai começar a aquecer. Tendo desperdício de energia, o gasto de energia vai aumentar e podendo assim até queimar o equipamento. Então o ideal é não aumentar o cabo de solda, beleza? Então pessoal, nós falamos sobre vantagens e desvantagens de um de outro. Você tem essa máquina, vai treinando com ela, não tem problema. Se você não tem condição de comprar uma máquina nova, uma maquininha dessa aqui é mais barata, na metade do preço da inversora praticamente, depende do lugar que você for. Só que ela é uma máquina que vai acabar com a sua coluna. Eu tenho hernia de disco. Eu não quero mais carregar essa aqui eu quero ter, claro, com uma maquininha dessa você tem dali, se me der um problema numa máquina, eu tenho ela. Não vou me desfazer dessa máquina nunca. Então pessoal, se gostou, dá um joinha, não esquece de compartilhar esse vídeo, dá uma força pro nosso canal, porque é nosso canal, tranquilo? Tem alguma ideia, quer saber sobre alguma coisa? Deixa aí o comentário abaixo no vídeo. Curso de solda. Hoje nós vamos falar sobre 3 temas. Primeiro, muitos me pediram aí para saber como fazer a ligação correta da máquina de solda, porque todas as máquinas de solda vêm sem o plug, todas elas, de qualquer marca, ela não vem com plug, só se tem alguma que está vindo e eu não estou sabendo, mas a maioria não, todas que eu conheço vêm sem, e você tem que fazer a ligação dela. Então, vamos falar sobre esse tema hoje, vamos falar sobre ciclo de trabalho, esse mito que muitos estão dizendo, mas a inversora de solda não aguenta o que um transformador de solda não aguenta. Nós vamos falar sobre isso também. E vamos falar sobre profundidade de solda. Nós vamos fazer alguns cordões de solda aqui e eu vou ensinar agora para vocês qual é a mudança de amperagem. Agora nós vamos fugir um pouco daquela regrinha dos 40 para poder aumentar a amperagem, para poder fazer uma profundidade maior no material. Aí vocês vão entender agora o porquê. Ok? Vamos comigo e vamos começar a aula. Então vamos falar sobre instalação elétrica. Qual tomada eu devo ligar minha máquina de solda? Eu tenho aqui, tomada de 10 amperes,
e tenho tomadas de 20 amperes. Por quê? Porque máquina de solda não se liga em tomada 10 amperes, porque você vai derreter ela meio fácil. Pode ver que qualquer máquina de solda que você põe o pino fino, que é o pino 10 amperes, para você que não conhece de elétrica, ele começa a derreter, que você vê aqueles pinos que vai derreter, ele vai abrindo, vai acabando com ele. Então não se liga a máquina de solda, nenhuma delas, nem inversora, com plug 10 mm, até porque isso altera até a própria amperagem da máquina. Enfraquece ela na hora do pico, porque cria uma resistência, fazendo com que ela force mais. Então o ideal é esse aqui, pino 20 amperes. Esse daqui é com o pino terra. A inversora de solda não vem com cabo terra porque ela é eletrônica. Então você não tem um fio verde, você não vai ligar nada nesse fio do meio. Então qual é o ideal? Vamos fazer a ligação para você ver. Tá aqui o pino terra, tá aqui o cabo da máquina. Vou fazer a ligação para você ver como é o ideal de fazer a ligação. Vamos lá? Então vamos lá, você vai comprar o pino macho de 20 amperes. Você vai abrir ele. O de 20 amperes vem com essa peça, você vai ver que os de 10 amperes não vem com isso aqui. Você vai abrir porque isso aqui é para prensar o cabo. Você só vira ele para o lado. Você vai ter esses 3 pinos. Esse daqui, você pode até apertar ele, você não vai usar, porque essa máquina não tem esse pino terra. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pôr esse cabo até aqui. Tá vendo? Nós vamos prender ele aqui, ó, prensar, porque se alguém puxar no cabo, não estraga a fiação. Para isso que serve essa peça aqui, ó. Então, nós vamos fazer isso aqui, tirar a medida daqui, cortar ele, porque ele está grande. Então, do mesmo jeito que você fez aqui, você tira a medida aqui, corta, faz a marcação, torce ele. Caso você queira, eu não tenho aqui agora, você pode estanhar. Se você estanhar, melhor ainda o cabo, fica uma instalação mais profissional. Como eu não tenho estanho aqui, eu vou pôr direto ele aqui e vou apertar. Feito isso, você vai colocar o cabo aqui, vai fazer ele obedecer esse trajeto que tem aqui dentro, para você poder fechar a tomada. Agora você coloca esse daqui. Você prende o cabo. Agora o cabo está bem preso. Você vai fechar ela, sempre acomodando o fio no local correto aqui dentro. Prontinho. Está feita a instalação. Aqui está uma tomada 20 amperes, plug 20 amperes. Vai vir e vai fazer a ligação. Pronto. Esse é o meio correto de você ligar sua máquina de solda. Estamos contratando pessoas que nasceram entre 1950 e 1996. Instalação elétrica corretamente da sua máquina. Vamos falar sobre o ciclo de trabalho dela. O que uma máquina dessa aguenta e o que ela não aguenta? Vamos falar agora sobre os mitos que dizem sobre a inversora de solda. A inversora de solda, algumas pessoas deixaram mensagem para mim dizendo: eu acho ela muito fraca. Um falou assim: mas dizem que não aguenta. Bom, dizer sem conhecer fica difícil. Você sabe que o brasileiro tem esse mal de falar daquilo que não conhece. Infelizmente, o que acontece?
Com a mudança que teve, os equipamentos ficaram mais caros. É claro que ficou mais caro. Antigamente você comprava por R$300, R$350 uma máquina de solda. Hoje já está mais difícil. Tem alguns equipamentos aí de marca desconhecida aí de R$400, você acha? Se presta ou não, não posso falar. Por isso que eu te digo, o povo fala demais. Eu não posso falar sem testar. Eu estaria pecando se você me pergunta assim, Fábio, tal marca presta? Se eu não conheço, como é que eu vou falar dela? Quem sou eu para olhar e falar, não presta? Não. Esse negócio de marca desconhecida não presta é besteira. Isso aí é ilusão. Existem diversas marcas, existem diversos equipamentos e tem muita maquininha. Aquela que eu mostrei para vocês, um dos meus transformadores de solda, que é uma Bambose, aquela NM250, muita gente falava que não prestava. Tá comigo há 18 anos. E se eu pôr ela para derreter, ela derrete eletrodo normal. Então, falar se presta ou se não presta, só pode falar quem tem conhecimento. Se você já testou, não prestou, então você diz, eu testei e não prestou. Sobre a resistência, o ciclo de trabalho, o que manda no equipamento não é se ele é inversor, se ele é transformador, se ele é gerador, se ele é retificador. Não. O que manda é o ciclo de trabalho. Um equipamento desse aqui, essa maquininha aqui, ó, de 170 amperes. Ela vem, o fabricante garante que esse equipamento ele trabalha com eletrodo 2 mm e 2,5 mm 100%. Ah, Fábio, isso o fabricante falou, você já soldou? Já. Toda a estrutura metálica da minha casa aqui, toda, eu soldei com ela, com essa máquina que vocês estão vendo aqui. Ela e aquela outra pequenininha dos meus vídeos, aquela 130 amperes, também. As duas inversorinhas, eu pus para derreter em cima do telhado, eu e mais um cara. Nós soldamos o dia inteiro, 2 dias consecutivos, tocando terror com as duas inversoras de solda. Você sabe o que o rapaz que solda falou para mim? Nunca tinha soldado com uma inversora. Ele falou, meu amigo, eu vou comprar uma. Eu já até falei aonde vende, que é nos nossos parceiros aqui. E ele falou, cara, no pagamento eu vou passar lá e vou comprar uma. Porque ele não acreditou. Ele desacreditou que era uma máquina. Ele tem um transformador de solda que ele falou para mim, cara, eu não aguento mais a minha coluna. É muito pesado. Tá vendo? Existe essa diferença. Agora imagina, aquela outra máquina minha, ela é uma 130 amperes, a máquina mais fraca que eu já tive. 130 amperes, ela derrete eletrodo 2,5 o dia inteiro. Sem problema nenhum. Agora você vai falar assim, tá, eletrodo 2,5 ela aguenta? Aguenta. Eu assino embaixo. Essas maquininhas aqui aguentam o terror com um eletrodo de diâmetro 2,5 6013. Aguenta o dia inteiro tocar solda com ela. Ah, eu quero solda mais pesada. Gente, solda mais pesada você não vai soldar com uma inversora compacta. Também seria demais. Tem gente que me pergunta aí no canal, ah, ela aguenta tocar o dia inteiro 70, 18, 4mm? Claro que não. Olha o nome dela, compacta. 170 amperes compacta. Ó, uma pena. Não pesa 3 kg. Você não quer que uma máquina dessa solda eixo de caminhão o dia inteiro? Não, óbvio que não solda. Compra uma inversora grande. A inversora grande aguenta. Então, essa daqui toca sim, ela é barata, um equipamento que dá para você fazer muita coisa. Algumas pessoas perguntam, ah, para serralheria solda o dia inteiro? Se for eletrodo 2,5, solda o dia inteiro. Pode fazer portão, pode fazer grade, janela, o que você quiser. Pode tocar que ela toca, tranquilamente. É besteira a pessoa falar que não. E se falar assim, ah, mas se ela queimar? Tem 1 ano de garantia, todas as marcas têm. Simples, procura uma autorizada e leva, fala, não aguentou. Agora, não vai querer derreter eletrodo 4mm com ela o dia todo, que você não vai respeitar. Primeiro que ela não vai queimar, ela vai acionar a proteção dela, então ela vai desligar e vai resfriar, vai aguardar o resfriamento. Então o que eu quero dizer então? Vamos voltar então no tema sobre o ciclo de trabalho. O ciclo de trabalho dela, o que ela vai fazer? Você pode trabalhar o dia inteiro. Se você aumentar o ciclo de trabalho dela e começar a requerer mais do que ela suporta, não respeitar o ciclo de trabalho, como por exemplo, essa maquininha aqui, o fabricante garante que eletrodo 3,25 solda 50%. Então, num período de 10 minutos, você vai soldar 5 minutos e vai parar 5. Soldar 5 e parar 5. É isso o ciclo de trabalho. Não vai achando que ciclo de trabalho é medido em hora, porque não é, medido em minutos, por favor. Não vai falar assim, ah, 1 hora, então 50% eu vou tocar o terror 30 minutos. Não, ela vai superaquecer e vai desarmar. Aí ela só vai ligar de novo quando ela resfriar. Então não é assim, é em minuto que se mede a carga dela. Então como é que você faz? 50% solda 5 minutos para 5, solda 5 para 5. Por exemplo, uma serralheria que você vai pontear o dia inteiro, não, pode tocar eletrodo 3,25 o dia todo. Você não vai estar soldando 5 minutos constante para parar 5, não tem necessidade.
E outra, você está soldando, tá lá, pá, soldou, parou. Não desliga a máquina não, e depois vai fazer outra coisa, vem aqui, liga ela de novo e solda. Desliga, não liga e desliga o inversor. Inversor ligou, deixa ligado. Só desliga mesmo se você for tomar um café, for tomar uma no bar, for sei lá o que você vai fazer e vai sair. Aí você desliga. Mas se você estiver por aí na oficina, não desligue sua máquina. Deixa ela porque ela está refrigerando. Pode ver que quando a gente liga, ó,